E Esther, você, quanto tempo isso levou? Quanto tempo durou esse ministério, o seu envolvimento, sobretudo com a questão do aconselhamento? Uhum. E quando é que surge em você a possibilidade de fazer uma formação, uma faculdade de psicologia, Tá. para se aperfeiçoar, enfim, até trabalhar atendendo? Como é que foi esse despertar para você, para a possibilidade de se tornar uma Sim. psicóloga? Então, aí eu já trabalhava em aconselhamento. Nessa época eu estava numa igreja que eles eram bastante machistas e, por exemplo, eu só poderia aconselhar um casal se o Iliel estivesse junto. Então, eu era um pouco limitada nesse trabalho. Mas mesmo Uhum. assim, alguns casais me procuraram e Iliel ia junto comigo, e aí eu fazia todo esse trabalho de aconselhamento. E muitos casais foram realmente abençoados com esse trabalho, mas bem abençoados. E um deles gostou tanto do meu trabalho, tanto, mas tanto mesmo, que eles me incentivaram a estudar. E teve uma coisa interessante nesse meio. O Iliel, ele foi o CEO do mundo financeiro, mas chegou um momento que ele entendeu, e eu, né, junto com ele, nós entendemos que ele poderia gastar também a vida dele mais ajudando pessoas do que no mundo financeiro. E ele também veio dar tempo integral na igreja que eu frequentava, que na época era a Batista do Morumbi. Então eu era voluntária na igreja e ele cuidou de toda a administração da igreja, que é o forte dele. Então, isso é super bonito, mas a nossa renda financeira, quando ele aceitou esse compromisso, caiu para metade. Então, nós passamos a ter uma renda que dava para a gente viver, né? Comer, vestir, mas eu não poderia mais pagar uma faculdade que eu não tinha como fazer uma faculdade pública a essa altura do campeonato, né? Não tinha como eu entrar. E também eu não tinha mais dinheiro para pagar uma faculdade. E aí, um dos casais que eu ajudei muito no relacionamento conjugal, eles chegaram uma manhã de domingo na igreja e falaram: olha, Esther, o seu trabalho é muito bom, você abençoou muita gente, muito a nós e tem abençoado muita gente, então nós queremos fazer um desafio para você. Presta vestibular e se você entrar em psicologia, nós vamos pagar os 5 anos de faculdade para você. Uhum. E aí eu chorei esse dia todinho. Eu chorei de alegria, porque eu ia fazer a faculdade, e ao mesmo tempo eu chorei de medo de não passar. Mas eu prestei o vestibular, passei, Uhum. e esse casal realmente pagou 5 anos de faculdade para mim, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, a liderança da igreja, que era a Batista do Morumbi, falou que era melhor eu ir trabalhar como psicóloga, e eu também eu fui dispensada. Dispensada como voluntária, porque eu não ganhava nada, né? Uhum. E aí é que começa, então, o meu trabalho como psicóloga, Fernando. É. E Nesse Esther, período. falando de um tempo, você falou do machismo, eu tô pensando também uma outra característica, sobretudo daquele tempo, que era um tempo mais de conservadorismo. O fato de você ter ido cursar psicologia, você sentiu alguma repercussão, no sentido assim de alguma reprovação de uma pessoa cristã, crente, como era dito naquela época, fazendo psicologia? Isso assim teve algum olhar ou alguma palavra mais objetiva de que fosse de reprovação? Olha, eu senti, mas não tanto, viu, Fernando? Uhum. Não mesmo. Eu teve meios religiosos que eu não me sentia muito aceita. Então, Tá. para aquele meio, eu estava sendo psicóloga demais. Mas eu também percebi um pouco isso no meio da psicologia, sabe? No meio da psicologia, acho que até hoje tem alguns que acham que eu sou. Eu não cheguei a sentir muito, não, Fernando. Não, eu não Tá. sofri muito com isso, não. Não Uhum. foi problema isso, não.
Eu sei certo. que tem alguns, até hoje tem um pouco ainda, né, de pessoas no meio Sim. religioso que não aceitam bem a psicologia. Mas, assim, Uhum. pessoalmente, não foi problema, não. É. E aí, como que foram os anos da sua formação? Como é que foi quando você ingressou? Você passou, tinha aí uma bolsa garantida de 5 anos. Como é que foi esse tempo, Esther, de fazer uma faculdade diferente da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, num curso diferente, uma abordagem diferente, um aprendizado novo? O que que você percebeu que foi se abrindo assim para você É, nesse eu curso? gostei muito, eu já tinha uma eu acho que eu já era humanista quando eu fui para a faculdade e fiz uma faculdade que a psicanálise era muito forte, né. Hoje é Uhum, os TCC, né, que tem sido muito forte nas universidades. Naquela época era muito ainda a psicanálise. Uma coisa que eu acho que foi bom no curso, é que no meu tempo, quem queria atender, porque o quinto ano era só de atendimento e supervisão. E o aluno que quisesse atender no quinto ano, ele era obrigado a fazer terapia. E eu achei isso fantástico, porque todas aquelas coisas ainda mal resolvidas na minha vida, quando eu fui fazer terapia, aí eu encarei tudo isso. Eu uhum, realmente me abri para terapia e eu escolhi um terapeuta da abordagem dentro do humanismo e foi um terapeuta muito acolhedor, mas também muito corajoso. Ele não tinha medo de realmente meter o dedo onde eu estava abrindo, né, para ele. Então, isso foi muito bom, sabe, Fernando? E eu fui, ao mesmo tempo que eu estava fazendo psicologia, eu acho que eu já fui fazendo links com a teologia. Uma uhum, das primeiras coisas que despertou para mim foi que a psicologia é uma ciência nova. A psicologia tem o quê? 200 anos, nem 200 anos no mundo e nem de 60 e poucos anos no Brasil. uhum. Então eu falava, bom, então deve ter muita coisa terapêutica na Bíblia, porque como é que as pessoas resolviam isso antes? Eu sei que tinha filosofia, tinha tudo isso, né? Mas eu já fui vendo muito do terapêutico da Bíblia, Uhum, principalmente na vida. Eu sou apaixonada por Jesus, né? E eu gosto muito dos evangelhos. Se tirarem toda a minha Bíblia, mas me deixar os 4 evangelhos, eu já vou ficar bem contente. E eu acho que ali, na interação de Jesus com as pessoas, né, a forma como Jesus defende a vida, a forma como Jesus vê o positivo na samaritana, a forma como Jesus vê o positivo no Natanael, a forma como Jesus defende a vida da mulher, da adúltera, isso já foi me tocando profundamente na uhum, faculdade teológica. Eu já uhum. fui fazendo uns links que me enriqueciam muito, e eu acho que enriquece os estudos bíblicos que eu dou, as palestras que eu faço até hoje.